Vamos lá, aqui temos para tratar aqui mais um assunto no Morning Show. Vamos seguir agora na política. O presidente Jair... Agora na política? Engraçado. Antes era cultura. Era cultura. Cinema. Cinema. Arte politizada. Entendi. O presidente Jair Bolsonaro divulgou ontem pelo Twitter um vídeo do jornalista Alexandre Garcia fazendo uma comparação sobre a população brasileira e a japonesa. Vini, vamos lá, o Bolsonaro gostou do que ouviu? Parece que sim, né? Porque reproduziu na sua conta no Twitter, né? E disse o seguinte: Alexandre Garcia, 2 minutos para mudar o Brasil. Essa é para assistir algumas vezes e compartilhar muitas. Então ele compartilha aí um vídeo do Alexandre Garcia em uma palestra, fazendo ali uma suposição, né? Se a gente trocasse a população brasileira com a população japonesa. Então ele fala o seguinte, Edgar: vamos imaginar, traz os japoneses para cá, manda os brasileiros para lá, e vamos imaginar que esse tempo passa-se em 10 anos, né? Então ele falou, lá não quero nem saber o que vai acontecer, porque lá não tem riqueza mineral, subsolo, litoralzinho, vulcões, tsunami, 2 bombas atômicas, não quero nem saber o que vai acontecer para lá. Mas tragam os japoneses para cá e olha só o que pode acontecer, segundo Alexandre Garcia. Vamos ver. Aqui com esse solo, com essa extensão do solo, com esse regime de chuvas, com esse sol, com esse litoral, com esse subsolo, com esse clima, alguém teria dúvida de que os japoneses transformariam isso aqui em primeira potência do mundo em 10 anos? Tá bom, o que vocês estão reconhecendo? Que um povo que põe os pés sobre este solo em 10 anos pode transformar esse país em primeira potência do mundo. Como os japoneses não virão, vocês estão reconhecendo que a responsabilidade é nossa. Muito obrigado. Quis dar uma lacrada, isso. Aquela velha tese de que o problema é o povo. O Brasil não vai pra frente, que o problema é o povo. Olha, vamos lá, né? Claro que a gente consegue entender o que ele está querendo dizer. Inclusive, está chamando à responsabilidade a população brasileira para não ficar justamente com esse eterno vitimismo e falando que se outros estivessem aqui, iam fazer muito mais que a gente mesmo pode fazer. Mas pega mal, né? Eu acho que pega mal, acho que não é muito legal sempre que você... compara o povo brasileiro com outro povo dessa forma desfavorável a gente. Nós somos um conjunto de fatores históricos, culturais e institucionais. Eu não acredito que seja só uma questão cultural e eu não acredito que seja só uma questão institucional. Se você colocar as instituições americanas ou japonesas no Brasil hoje, não vai funcionar da noite pro dia. E se você trocar o povo, também não vai funcionar da noite pro dia. Então, é um conjunto, é uma coisa complexa, você tem que levar em consideração toda a história da população brasileira que temos até hoje, que é o nosso berço e como chegamos até aqui, e as instituições que foram sendo formadas ao longo desse tempo. Agora, dá sempre para aperfeiçoar, dá sempre para melhorar? É óbvio que dá, mas eu não aceito fatalismo, eu não aceito derrotismo, eu não aceito a ideia de que o Brasil nunca vai dar certo porque o problema é o povo brasileiro. A gente escuta muito isso aí e com isso não dá para coadunar de forma alguma. Você acha que isso acaba sendo agravado pelo endosso do presidente Jair Bolsonaro, Constantino, porque ele acaba menosprezando esse sentimento de que o brasileiro não poderia construir um futuro melhor? Mas eu acho, Vini, que assim, essa interpretação não bate com o histórico do presidente, que ele é um dos presidentes mais patriotas que já tivemos no poder. Tanto que a própria Thaís Oyama, minha colega de bancada que escreveu um livro agora jornalístico, né, de uma reportagem de bastidores sobre ele, ela mesmo, que tem muitas críticas no livro, ela reconhece esse fator. Mesmo detratores do presidente, mesmo gente que passou a ser oposição a ele, reconhece que ele tem, a princípio, uma característica patriótica, uma boa intenção com a nação, né? Então isso não bateria. Então eu prefiro interpretar de forma diferente. Prefiro interpretar justamente como um chamado à responsabilidade. Aquela última colocação ali mostra isso. Ele provocou. Então se fosse japonês ia dar certo em 10 anos. E por que não vai dar certo com o povo brasileiro? Então a responsabilidade é nossa. Então eu não necessariamente entendo como uma humilhação ao povo brasileiro, e sim um chamado à responsabilidade. Gozar nessa coisa do patriotismo que você coloca, um minuto, Adelis, é curioso, porque o extremo do patriotismo é o nacionalismo e pode ser considerado muito ruim, sim, inclusive. Concordo. Agora, o patriotismo, há uma divergência aí no entendimento dessa figura translocada que é o presidente Bolsonaro, porque ele é um patriota, segundo o teu argumento aí, o teu embasamento,
pensamento aí que você coloca agora, mas ele é um entreguista também pelo olhar de muitas pessoas, que adere automaticamente, sistematicamente às coisas dos Estados Unidos, e quem vai sair perdendo no Brasil é quem adere sistematicamente sem observar certas coisas. Com relação a, só voltando que me ocorreu agora, a questão da SECOM se manifestar no caso anterior do documentário, eu acho um absurdo um órgão oficial do governo se prestar a esse objetivo de atacar e tentar enfraquecer uma visão distinta, contraditória à sua. Agora, com relação ao presidente, aliás, o Alexandre Garcia foi especulado, né, para SECOM também já. Para SECOM também. E quanto à fala do Garcia, endossada pelo presidente, eu diria o seguinte, é sempre na conta do povo mesmo, é sempre o povo que está fragilizado e errado. Eu sugeriria o seguinte, trocar também a classe de governantes, porque lá... mas a classe de governantes é oriunda da cultura brasileira. Lá, governante se mata... Lá, governante se mata porque foi pego em corrupção de R$100. Aqui não, aqui a gente vê o que é essa balbúrdia. Então troca os governantes, que pode funcionar. Eu vou passar para mas eu vou falar muito rapidinho. Em relação a ser capacho dos Estados Unidos, né, uma espécie de marionete do Trump, se for isso, concordo com você que não está dentro dos interesses brasileiros. Mas se for um alinhamento maior do Brasil com os Estados Unidos, algo que foi evitado ao longo dos últimos tempos, justamente por preconceito ideológico dos barbudinhos do Itamaraty, que são anti-americanos, aí eu acho que está dentro do interesse Mas se você tem dúvida, imagina o resto da nação, porque você é um cara que acompanha, mora lá. Eu acho que o Bolsonaro tem, às vezes, ele passa do tom em relação à bajulação ao Trump. Eu acho. Tá? Isso não é dentro dos interesses brasileiros, isso é uma coisa... subserviente. Exatamente. Isso não acho legal. Né? Então, isso aí eu concordo com você. Quanto a SECOM, eu também vou conceder a você o benefício da dúvida. Muito obrigado, hein? De que, o benefício da dúvida, de que o presidente Bolsonaro tem um defeito que é muito parecido em alguns aspectos ao próprio PT, que é misturar governo, Estado e a sua visão. Sim. Eu não concedo esse benefício, não. Eu sim. Às vezes eu acho que tem. Às vezes eu acho que tem. Agora não. Agora às vezes eu... Não, isso que eu ia falar. Sua campanha orquestrada, anti-Brasil, para estabelecer que o Brasil é um país fascista. Eu ia chegar lá. Às vezes eu acho que ele confunde Estado e a sua visão de mundo, a sua ideológica. Nesse caso da SECOM, eu acho que pedia uma resposta, porque há uma campanha difamatória da classe artística, contra o país. Da mídia internacional. Você não pode sair por aí, mundo afora, falando que nós temos um governo ditadura fascista. Isso é absurdo. No Brasil. Isso não bate com os fatos e isso é ruim para os investimentos. Fez bem. Isso, então, eu acho que nesse aspecto você tem uma legítima defesa. A gente está acostumado com um governo, quer dizer, pelo menos na história mostra que governos que vão contra a ciência, a cultura, as artes... O Brasil não vai contra a cultura, o governo brasileiro não vai contra a cultura, vai contra o bolso de alguns artistas que engordaram com a cultura. O que nasce da cultura é o povo. O povo faz a cultura. Vamos embolsar agora os jornalistas, os blogueiros eu não topo, malditos, né? Eu não topo a troca do Alexandre Garcia por uma única razão. Essa é a velha dicotomia entre os pensadores proféticos e os miméticos, né? Aqueles que querem imitar e emular. Você é qual, Adriles? Os Estados Unidos. Eu sou a síntese dialética entre os dois. Seu pensador, o quê? Eventualmente, eu acho que o Brasil tem uma questão de viver o momento, uma questão dessa cultura iorubá misturada com a ternura portuguesa, que causa, que incide numa cultura mais lânguida. E que a gente, eventualmente, por exemplo, os japoneses suicidam quando repetem de ano. Os japoneses, como você bem, quando tem algum tipo de ataque à honra, eles se matam, eles renunciam. Ou seja, eu acho que o Brasil tem uma coisa mais lúdica, a cultura lúdica e mais lânguida brasileira incide um certo impeditivo, às vezes, a um desenvolvimento econômico e pragmático maior, que está mais arraigada na cultura japonesa ou na própria americana, da qual o nosso querido Constantino faz parte. E eu acho que essa síntese dialética entre uma cultura iorubá, mais festiva, símbolo desse caldo de misturas que a gente tem, dos africanos, dos povos ameríndios, entendeu? Que causa um afeto maior, causa, às vezes, um certo tipo de languidez em relação ao tipo de desenvolvimento mais pragmático, mais objetivo, de uma cultura, de um trabalho mais eficaz. Eu acho que a gente pode absorver essa cultura alheia, justamente porque a gente tem, segundo a tradição oswaldiana, esse caráter de mistura e de assimilar outras culturas, sem perder exatamente essa identidade
identidade mais festiva, mais alegre, o último livro mais do sexual que Genete Fonseca vai muito nessa linha. Tristes, é o Trópicos. Tristes Trópicos é do Levi. Tristes Levi-Strauss, é o Trópicos. É Trópicos alguma coisa. Alguma coisa Trópicos. E ele vai exatamente nessa linha, né? Eu tenho um outro livro que meio que conversa com esse dele, que é o Brasileiro é Otário. Trópicos Utópicos. Isso, Trópicos Utópicos. Exatamente. O meu Brasileiro é Otário, com um ponto de interrogação no final, pra ficar claro, Edgar, ele, não tô afirmando que o brasileiro é otário, é uma pergunta. Ele conversa com esse livro justamente isso, mostrando, ó, nós temos raízes culturais típicas nossas, mas, ao mesmo tempo, nós podemos absorver aquilo que deu certo, né? Nós podemos olhar e não querer reinventar a roda. Eu só acho. Até porque a racionalidade funciona abaixo da linha do Equador também. Agora, veja, a pergunta que fica é a seguinte, essa coisa do povo japonês contra o povo brasileiro, inclui nossa colega Thaís Oyama de casa também ou não? Porque o Jair Bolsonaro tá dando uma espetada nela, japa. Eu só acho que o melhor trabalho de uma nação é o trabalho da construção das relações afetivas em redor. E isso a gente dá um banho no Japão. Dá um banho no Japão. E vergonha na cara não depende de ser cultura misturada. O principal trabalho é a construção das relações afetivas. Vergonha na cara não depende de estar um povo misturado ou um povo formado a partir de uma raça única, como é o caso do Japão. Acho que vergonha na cara é vergonha na cara. Fez coisa errada, tem que pagar por isso.